Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo um texto da Vilma Capuano, publicado agora há pouco, 5 horas atrás, quando eu salvei, né? A guiança para a sobrevivência. Achei interessantíssimo. Vamos lá. Está precisando abrir uma porta na sua vida? Cada porta tem sua chave. Cada chave, a iniciação que permite você abrir sua consciência e avançar. Você é consciência. O sol espiritual já brilha por dentro. Palavras de Dharma Mitra. Os corpos sutis devem ser alterados em sua taxa vibratória para que a instrução seja realizada para além da compreensão filosófica. A instrução para enriquecer e treinar a mente no caminho espiritual possibilita medir a relação entre o ego e seu duplo, o corpo de luz. O objetivo é fazer-se compreendido e conhecido em sua vibração. A consciência vibratória só pode ser estabelecida quando o homem se dissocia psicologicamente dos valores ou formas que fluem para a sua mente e a separam de si mesmo. A totalidade de uma instrução só pode ser absorvida por uma consciência plena. Através de seus múltiplos véus, só pode ser entendida após o choque que aumenta a taxa vibratória do corpo mental. O homem terá que igualar o poder da sua inteligência criativa ao poder do seu intelecto astralizado para a canalização perfeita da energia do espírito. É por isso que poucos são eleitos, escolhidos, embora muitos sejam chamados. O objetivo do treinamento e instrução é preparar várias pessoas em todas as nações para compreenderem plenamente o estilo de vida atual no globo e perceber que esta vida chegará ao seu clímax, que é do seu interesse pessoal, libertar-se disso psicologicamente o mais rápido, para não ficar prisioneiro dos acontecimentos que anunciarão o fim do ciclo que conhecemos. Quando o duplo, incorporação do corpo de luz, está avançando em seu desenvolvimento, esses homens e mulheres serão capazes de se comunicarem e se entenderem com muita facilidade. O sobrevivente será o início deste novo ciclo, será o elo entre o visível e o invisível. Trechos traduzidos de Bernard de Montreal. A instrução sobreviventes. Como aproximar-se o melhor possível desta luz, aceitando-a em vocês? Hoje, mesmo sem ter fé, viver a luz. Primeiro, aceite que o eu existe e aceite que ele pode ser conhecido. Então, sua natureza autêntica estará aberta à experiência. Palavras de Katha Upanishad. Aquelas que invocam para conquistar a consciência espiritual e mudar a realidade pessoal e coletiva são as que se lançam corajosamente em estados expandidos para se habilitarem a expressar o seu poder, ativando a conexão com o espaço do seu coração. É preciso abertura e flexibilidade para aceitar novas ideias. A evolução é um processo ininterrupto de conhecimento que aumenta em ordem e complexidade, no qual todo ser vivo age como sujeito acordado e consciente. Os processos de pensamento e evolução seguem regras. A evolução é o processo pelo qual o ser vivo modifica suas informações e adquire novas para ser capaz de conhecer o infinitamente pequeno e o infinitamente grande da dimensão cósmica, baseado em frases de Pierre Grasset e palavras de Vilma Capuano, que ela vai recortando todos esses trechos e formando um texto aqui para que a gente converse sobre ele, né? Cada porta tem sua chave, cada chave a iniciação que permite você abrir sua consciência e avançar.
Eu passei por várias experiências aqui mesmo no canal, lendo alguns textos em que eu tinha batido o olho, não tinha lido tudo, e foi aquele choque ao caírem várias fichas e que bateram fundo na minha alma, não bateu pelo meu intelecto. Na verdade, durante o processo de emergência espiritual, eu vivi muitas situações e na sequência, com a canalização dos florais libertari, essa coisa de estar recebendo algo que o meu intelecto não entendia. E sempre era dito: não importa que você não está entendendo nesse momento, em algum momento isso será entendível. Talvez não por mim, né? Falando dos florais libertários, as essências de terceiro nível, muita coisa que foi falada ali na descrição daquelas essências eram coisas que eu de verdade não compreendia e ainda talvez não compreenda muito. Precisaria retomar essas essências para dar uma olhada, não é? Então esse é a forma como o nosso intelecto é colocado de lado para que uma informação que venha diretamente de uma dimensão superior seja canalizado ali como um texto, como uma obra, como uma informação que vem para a humanidade, né? Enquanto nós estivermos só no nosso racional, vibrando no nosso racional, muita coisa não vai acontecer. Eu digo isso também da leitura de registros akáshicos, porque enquanto eu recebia, em muitos momentos, o meu racional, meu Deus, o que eu estou escrevendo? Meu Deus, o que está sendo falado aqui? Como assim? Que informação é essa? Que história é essa? Será que isso vai bater com a história da pessoa? Porque muitas vezes eu fazia leitura para pessoa que eu nunca tinha visto. Ela me trazia uma informação e a gente ia tentar descobrir alguma coisa por intermédio da canalização dos registros akáshicos, né? E batia, e batia, e batia. E aí eu falava, meu Deus, eu não posso duvidar, porque talvez eu interfira com a minha dúvida. E tanto foi que durante esses 4 anos em que eu, ou melhor, até mais, porque foi antes, né? Quase 6 anos que eu fiquei sem fazer leitura de registro akáshico, o que mais me distanciava da capacidade de retomar esse trabalho era a dúvida de se eu estaria trazendo uma informação fidedigna depois de ficar tanto tempo sem canalizar essas informações e tendo passado por tantas provas que me ligavam diretamente à terceira dimensão, de transmutações, mas da terceira dimensão. Como é que eu vou acessar a quinta? Até que no final do ano passado, depois de passar por tantas situações durante o ano, né, de transmutações, de dificuldades, de dor, né, eu, depois daquele desmaio, daquela concussão cerebral, acordei como se fosse uma outra pessoa e entrei nesse estado de plenitude. Como eu já disse, nem, não é 100% em alguns momentos, óbvio, tenho minhas dúvidas, fico aqui ainda, né, matutando o que eu devo fazer, que caminho seguir em várias questões da minha vida, mas na maior parte do tempo nessa sensação de plenitude, de serenidade, na maior parte do tempo, ao contrário do que era antes, na maior parte do tempo nessa inquietação. Então, quando estamos nessa serenidade, nessa quietude, estamos abrindo o canal, né, para o nosso espírito se manifestar, para a nossa alma se manifestar, e não mais o nosso racional somente. Em alguns momentos eu percebi, né, que o meu racional, inclusive, ficou melhor, mas não substitui a orientação da minha alma em hipótese alguma, não é? Mas é isso. Aqui diz: os corpos sutis devem ser alterados em sua taxa
vibratória para que a instrução seja realizada para além da compreensão filosófica, a compreensão racional. Filosofia é racionalidade pura, apesar de ser uma racionalidade difícil de compreender, bastante, mas é racionalidade pura, não é espiritualidade, não é intuição, não é canalização de forma nenhuma, não é? Então, juntarmos ou abrirmos espaço para que essa outra dimensão desse raciocínio com outra lógica venha é complicadinho, não é fácil não, né? E a instrução para enriquecer e treinar a mente no caminho espiritual possibilita medir a relação entre o ego e o seu duplo, que no caso aqui é o corpo de luz ou a nossa alma, né? Aqui eles estão dando o nome de corpo de luz. O objetivo é fazer-se compreendido e conhecido em sua vibração. A linguagem da tradução vibratória, ela é a linguagem da quinta dimensão, não é? Não vai haver comunicação verbal, nós nos comunicaremos somente por telepatia e a qualidade da vibração vai determinar a nossa sintonia com isso ou aquilo. Não será o racional, certeza absoluta. A consciência vibratória só pode ser estabelecida quando o homem se dissocia psicologicamente dos valores ou formas que fluem para sua mente e a separam de si mesmo. É isso que eu estou dizendo. A totalidade de uma instrução só pode ser absorvida por uma consciência plena, uma consciência espiritual. O racional em sintonia com o espiritual e não em contraposição. Através dos seus múltiplos véus, só pode ser entendida após o choque que aumenta a taxa vibratória do corpo mental. O homem terá que igualar o poder de sua inteligência criativa ao poder do seu intelecto astralizado para a canalização perfeita da energia do espírito. É por isso que poucos são eleitos e escolhidos, embora muitos sejam chamados. Abrir mão do seu racional, principalmente para quem vive uma vida toda no controle, não é? É extremamente desafiador, né? É só quando você está naquele fluxo de expansão da consciência que aquilo vem como uma enxurrada, que você não tem tempo de colocar o racional para filtrar, e aí você vai sendo treinada, né? Foi assim comigo. O objetivo do treinamento e instrução é preparar várias pessoas em todas as nações para compreenderem plenamente o estilo de vida atual no globo e perceber que esta vida chegará ao seu clímax e que é do seu interesse pessoal libertar-se disso psicologicamente o mais rápido para não ficar prisioneiro dos acontecimentos que anunciarão o fim do ciclo que conhecemos. Eu diria ficar preso na racionalidade, né? Atingirá o seu clímax, né? O uso pleno da razão em detrimento da intuição, em detrimento da espiritualidade, está chegando ao seu fim. Talvez a palavra clímax tenha sido usada nesse sentido, não é? Porque somente a fusão dessas duas interpretações da realidade é que permanecerão. E é isso que a gente almeja, não é? Então, algumas pessoas estão aqui para servirem de modelo para outras, não é? E à medida que essas pessoas possam influenciar outras pessoas que são muito racionais a abrirem mão do controle do racional, a se entregarem mais de coração, talvez muitas pessoas possam ainda ascender, né? Junto com o movimento de ascensão planetária, ao invés de irem para o planeta Quiron, como já estamos falando aí. Quando o duplo, incorporação do corpo de luz, está avançado em seu desenvolvimento, esses homens e mulheres serão capazes de se comunicar e se entenderem com muita facilidade.
O sobrevivente será o início deste novo ciclo. Será o elo entre o visível e o invisível. É isso, porque serão pessoas plenas da capacidade de compreender racionalmente, mas também de receber a informação via intuitiva espiritual. Pois é. Aquelas que invocam para conquistar a consciência espiritual e mudar a realidade pessoal e coletiva são as que se lançam corajosamente em estados expandidos, né, de consciência para se habilitarem a expressar o seu poder, ativando a conexão com o espaço do seu coração. É preciso abertura e flexibilidade para aceitar novas ideias. Às vezes somos levados, né? Nessa enxurrada de energia da qual a gente não consegue fugir. E é isso, vamos lá, segue o fluxo. Não é? Hoje nós temos todas essas informações ali. Naquele momento, 27 anos atrás, quando eu estava vivendo tudo isso, não tinha não sabia não. E fui levada, né, por essa enxurrada, talvez de luz, né, que estava ali me acolhendo nesse momento. Os processos de pensamento e evolução seguem regras. A evolução é o processo pelo qual o ser vivo modifica as suas informações e adquire novas para ser capaz de conhecer o infinitamente pequeno e o infinitamente grande da dimensão cósmica. Né? Esse processo de aprendizagem, abrimos mão do velho para entrar o novo, e aí a gente fica ali assimilando, aí um tempinho equilibrando tudo isso para se transformar num conhecimento adquirido, né? Isso ainda, ou melhor, isso foi falado por Piaget no processo de aprendizagem, né? Quem faz pedagogia aí, a gente na faculdade de psicologia estuda muito Piaget, Jean Piaget, né? E pedagogo francês que influenciou por muito tempo a questão da educação, né? Dos processos de aprendizagem. Então, é isso. Estamos abertos a receber, ou melhor, devemos estar, né? Abertos a receber essas informações novas com flexibilidade para que não só o nosso racional compreenda, mas que também o nosso espiritual faça a compreensão e aceite dentro do nosso coração essas verdades novas como realidades que vão integrar o racional e o espiritual. Vamos lá, fazendo esse treinamento, deixando o racional um pouquinho de lado, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.